Amém? Quem veio para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Aleluia. Então abra, por favor, no primeiro Evangelho. Primeiro Evangelho, Mateus. Primeiro é Mateus. Meu pai sempre falava assim: Mateus, o primeiro é teu. Eu lembro disso. E não era crente não, viu, irmão? Aleluia. Essa mensagem de hoje, irmãos, é uma mensagem que cura. Olha para mim. Que cura. Eu queria pedir a todos que aqui estão que dessem uma olhadinha no seu celular, se ele está ligado, se ele está com volume alto. Amém? Põe no vibrador que chama, né? Tá bom? Pediria também que evitasse ficar andando pelo templo, porque a mensagem que nós vamos ouvir, ela pode ser um marco na nossa vida, mudar a nossa história a partir de hoje. Muita gente está vivendo muita coisa e não sabe por quê, mas vai saber nessa manhã. Amém? E vai depender da nossa atitude para com aquilo que a Bíblia fala para nós. Vou tomar um pouquinho d'água. Todos acharam Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Glórias a Deus. Sinceramente, gostaria que mais pessoas estivessem presentes, porque sairiam daqui curadas pela palavra, não por uma oração, por uma revelação, na verdade uma revelação dentro da Bíblia. Mateus 21 e 22, está chegando mais uma pessoa. Amém? Alguém ali para colocar álcool e medir a temperatura. Amém? Por favor. Hoje eu não, durante a mensagem, não vou poder estar na porta. Fui convidado para trazer a palavra. Sabe quem me convidou? Aqui na terra foi a missionária Rejane, mas eu creio que foi Jesus. Mateus 18, 21 e 22. Amém? Vamos nos aquietar, abrir o coração, porque a nossa caminhada depende dessa palavra. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quem é bom de matemática aí? Dá quanto? Hein? 490 vezes, já pensou? O senhor já orou por mim, pastor? O senhor orou por mim? Aqui não, né? Essa aí, em casa com certeza o senhor orou. Estou falando aqui. Então vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, ó Deus poderoso, estará sendo falada nessa hora. Quero ser achado fiel, ó Deus, não me deixe desviar para a direita, nem para a esquerda, ou seja, não me deixe acrescentar nada de mim mesmo, nem retirar nada daquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Fica comigo aqui, coloca um anjo do meu lado, que o teu Santo Espírito possa ministrar com liberdade esta palavra nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, missionário ali, obrigado por ter atendido o meu convite. Amém? Glórias a Deus. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? São esses 2 versículos. E pense bem nisso, que isso é algo tão importante, irmãos, que Jesus, a seguir, vai contar uma parábola. Amém? Uma parábola vai ilustrar algo espiritual com algo material. É para a gente entender. Amém? O espiritual a gente não vê, mas o material a gente entende. E Jesus usava muito esse recurso. E ele então conta uma parábola. Na verdade, já preguei sobre esse assunto há tempos, não sei quantos anos, mas talvez 15 ou mais. Amém? Esse é o problema, tá vendo? Desliga o celular, porque toca, todo mundo olha, aí desliga da mensagem e liga no celular. Amém? Eu não quero que o inimigo roube essa palavra de vocês. Amém? Porque ela já operou eficazmente no meu coração. E o meu desejo é que o mesmo aconteça com cada um de vocês que estiverem precisando dessa palavra, desse remédio nessa manhã. Então vamos à parábola. Aqui o subtítulo é a parábola do credor incompassivo. Ou seja, todo mundo sabe o que é um credor? Devedor, todo mundo sabe o que é um devedor? Todo mundo sabe, né? Somente no Brasil. Devedor. O credor é o contrário. Você deve ao banco, você é o devedor e o banco é o credor. Amém? Amém, irmãos? Então vamos ler aquele com o título, a parábola do credor incompassivo. Incompassivo quer dizer sem compaixão, sem misericórdia. Por isso, o reino dos céus. Quem está indo para o reino dos céus? Amém? Na verdade, o reino já está dentro de nós, pela presença do Espírito Santo. Mas um dia ele vai se manifestar visivelmente aqui na terra, durante 1000 anos, e depois eternamente na glória com o Senhor. Por isso o reino dos céus é semelhante, ou seja, Jesus está comparando a um rei. Se é um reino, tem um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Amém? Quem aqui é servo do Rei Jesus? Quem é servo do Rei Jesus? Essa palavra é para nós. Amém? Essa mensagem é para nós. E passando a fazê-lo, ou seja, ajustar as contas, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Depois a gente vai repassar o texto. 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar,
Quem entendeu até aqui 10 mil talentos, você tem noção do que seja isso? A maioria eu creio que não. Tem? Não tem. Por isso que preciso explicar para você entender a profundidade do assunto. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor da parábola que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo desse rei, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Foi o que ele disse. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Que venha ser isso, irmãos. Você é servo de Deus? O irmão aqui antes é servo de Deus. Eu sou conservo com ele. Também sou servo de Deus. Conserva isso. Tá bom? Então, um dos seus conservos, deixa eu me achar aqui. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. O servo devia ao seu senhor, ao rei, e o conservo devia ao servo. Amém? E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Ele foi perdoado, mas agora ele estava cobrando. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. Teve a mesma atitude que o servo teve para com o seu senhor, para com o rei. Agora o conservo teve para com o servo. Amém? Está claro isso, irmão? Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, o servo, entretanto, não quis. Diga, não quis. Diga, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida, até que pagasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, ou seja, pessoas, estavam à volta, viram, poxa, ele foi perdoado pelo rei, agora não perdoou o outro. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera, ou seja, foram dizer ao rei, ao senhor, que aquilo que tinha acontecido, ou seja, olha, aquele servo que o senhor perdoou, ele não teve a mesma atitude em relação ao seu conservo. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Aqui já dá uma pista de que a dívida que ele foi perdoada e era maior do que a dívida que ele não quis perdoar. Amém? Perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Ou seja, o Senhor está falando, você não deveria ter a mesma atitude que eu tive para com você em relação ao seu conservo?
E isso deixou o rei indignado, irmãos. Indignado. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Quem sabe o que é verdugo? Como nós vamos entender a palavra de Deus, irmãos? Se a gente não conhece as palavras. Depois eu vou explicar sobre isso. Já posso adiantar que não é coisa boa, não. E eu quero até declarar que muitos do povo de Deus se encontram nesta situação sem saber. Sem saber. Mas nessa manhã podem sair daqui libertos. Quem se alegra com essa palavra? Amém? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Aí aqui vem a costura final. Assim também, meu Pai Celeste, quem está falando aqui, irmãos? Está falando acerca de quem? Do Pai dele, nosso Deus. Assim também meu Pai Celeste vos fará a nós, a mim, a você. Para com Deus não há acepção de pessoas. Ele fará isso se tivermos a mesma atitude de não perdoarmos o nosso irmão. Amém? Assim também meu Pai Celeste vos fará ser de boca. É isso que está escrito aí, irmãos? Quem está acompanhando a leitura? De boca, é isso mesmo que está escrito aí? Não é não. Não é isso não, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele não se baseia apenas nas nossas palavras. Quer ver em relação à salvação? A Bíblia diz assim, ó, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração, olha aí, então Ele não vai só pela boca, mas Ele sonda o coração. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Eu disse no início que essa mensagem, ela nos libertaria. Ela me libertou primeiro, irmãos. Você sabia? Às vezes a pessoa olha para o pastor assim e fala, não, o pastor é 100%. Inclusive a missionária mesmo, né? Ela costuma dar testemunho a meu respeito. Isso é o que ela pensa, né? Que eu tenho facilidade para perdoar. Quem já ouviu isso aqui, ela falar isso? Já ouviu? Amém. Ela fala isso. Mas havia uma situação que estava me prendendo. Um certo irmão, não é daqui, há um tempo atrás, pastor Bruno vai lembrar, eu morava no apartamento do pastor. E ele entrou em contato comigo precisando de uma certa quantia. Isso aí deve ter uns, sei lá, uns 4, 5 anos. E eu emprestei. E ele nunca me procurou. Nem para dizer, eu vou pagar R$1 por mês, vou pagar R$5 por mês, vou pagar por trimestre, vou pagar por semestre. Nunca falou nada. E aquilo me angustiava, irmãos, porque eu não tinha perdoado ele. Amém? E se a gente não perdoa, a gente está nessa situação aqui, ó, que Jesus falou. Amém? Então ontem eu mandei uma mensagem para ele. Amém? Usei o zap, né? E mandei uma mensagem para ele. Que ele já não me devia mais nada e que eu havia perdoado ele. Se você quiser glorificar a Deus, fica à vontade. Essas palmas não são para mim, são para a palavra de Deus, que efetuou uma cura no meu coração. Amém? Agora você imagina quantas coisas eu poderia estar sofrendo todo esse tempo
pela falta de perdão. Você consegue entender isso? Então a mensagem de hoje ela é importantíssima para a nossa caminhada de fé. Ela vai revolucionar a nossa vida, porque passamos tantas coisas, irmãos, e não temos explicação. Vai nos deixar, até no início, de cabeça quente, mas nos abrirá caminho para muitas vitórias. Portas que estão trancadas se abrirão, mediante a sua atitude. Eu creio que isso estará acontecendo na minha vida a partir de agora. Amém? Bênçãos retidas há tempos serão liberadas. Agora vamos entender o que Jesus falou. Amém? Voltando para a palavra de Deus, Mateus 18, a partir do 23. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer, irmãos. Não vai adiantar você orar, não vai adiantar você jejuar, não vai adiantar você subir um monte, não vai adiantar você ligar para a missionária pedindo uma revelação, não vai. É algo que cada um de nós precisa fazer. E para fazer isso, precisa entender o que Jesus fez por nós. Se você não entender, não alcançar, né, a dimensão daquilo que a gente recebeu de Deus, do perdão que a gente recebeu de Deus, você vai ficar preso a essas, vou chamar de picuinhas, essas coisas pequenas, não é? Que prendem e escravizam as pessoas. Mas hoje, apesar de não ser um culto de cura e libertação, um culto de oração, mas nós estamos sendo curados nessa manhã. Amém? Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Irmãos, um talento, porque existe talento de prata e talento de ouro. Um talento de prata equivale a 6.000 denários. Pastor, continuei na mesma. O senhor saiu de talento, foi para denário, e eu, como diz no colégio, né? Estou boiando. Não compreendi a augusta mensagem. Então, um talento equivale a 6.000 denários. Denário é o seguinte, irmãos, é um dia do trabalhador. Vamos trazer para o Brasil, que não paga bem aos seus trabalhadores. Um dia seria o quê? R$100. Uma diarista ganha quanto? R$100? Por aí, né? Algumas, mais um pouquinho, outras, devido à crise, se oferecem por menos, mas vamos falar em termos de R$100. Então você pense, um talento equivale a 6.000 denários, aí você bota mais 2 zeros aí, né? Então dá 600.000 denários. É isso? Você bota 2 zeros, 600.000, reais. Reais. Então, 600.000 reais. Um talento vale 600.000 reais. Quem aqui tem 600.000 reais? Está difícil. 6.000 denários vezes 100, você bota 2 zeros, vai dar 600.000. Tá certo? Não deixa eu errar, não. Pastor Bruno, não deixa eu errar, não. Então, 600.000 reais. Um talento. Agora você pense que ele devia 10.000 talentos.
Aí você coloca mais 4 zeros. 10 mil tem 4 zeros, né? 60 milhões de denários. Vezes 100 reais, dá 6 bilhões de reais. Quem aqui conseguiria pagar essa dívida durante a sua vida? Nem se você não comesse nada. Nem se você não comesse nada, você conseguiria pagar. Amém? Então, irmãos, isso aqui ilustra a nossa dívida para com Deus. Ou seja, ninguém tem condição de pagar a sua dívida para com Deus. Amém? Quem já teve a sua dívida perdoada, diga amém. Você agora está entendendo quanto que Jesus te perdoou? Você consegue entender, alcançar quanto que Jesus te perdoou? O quanto que Ele te perdoou? Porque quem não conhece talento, denário, não vai entender a mensagem, irmãos. Mas agora você está entendendo. Eu fui muito perdoado por Deus. Não tendo ele, porém, com que pagar, porque não tem como pagar. Como vai pagar? Não tem como pagar, irmãos. Ninguém tem. Pode pegar aí o homem, mas não tem. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido o que ele tinha. Você vai vender o que você tem. Ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía. E que a dívida fosse paga. Não era só ele se vender a mulher, vender os filhos, vender o sofá, a geladeira, a tele... Não. Além de fazer tudo isso, ainda tinha que pagar a dívida. E o que ele fosse vender, com certeza, não daria para pagar a dívida. Então, só teve uma saída para ele. Se humilhar, rogar, pedir perdão. E ele ainda foi aqui arrogante, porque ele falou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. Como, irmão? Ele falou assim com o Senhor, mas ele tinha condição de pagar? Não tinha. Mas o Senhor daquele servo teve compaixão. Amém? Jesus teve compaixão de nós. Teve misericórdia, aplicou a sua graça, aplicou óleo, aplicou vinho, nos conduziu até a estalagem, que é a igreja, para nós continuarmos a ser tratados pelo Senhor. Amém? Você está entendendo? Está dando um terremoto aí na sua vida? Eu espero que esteja. Porque aí nós vamos ter vitória, irmãos. Você não vai precisar sair fazendo campanhas e campanhas. Quanta gente faz campanhas e nada resolve. Aí perde a fé. Aí muda de igreja, achando que a solução é essa. Não, irmãos, a solução é nós mudarmos de postura, de comportamento. Amém? Então o Senhor daquele servo, compadecendo, se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Amém? Ele foi perdoado, louvado seja Deus, aleluia. Quem já foi perdoado, pode glorificar a Deus, irmão. Arabaçui de Comanás. Aleluia, saiu livre, irmãos, livre, não precisou se vender como escravo, vender a mulher, não precisou vender os filhos, não precisou se desfazer dos bens, e a dívida foi saldada por misericórdia. Assim somos nós, irmãos, amém? Assim somos nós, uns mais, outros menos. Uns a dívida era
grande, maior, outros um pouquinho menor, mas não dava para pagar. Não dava para pagar. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Proporcionalmente, irmãos, a relação de uma dívida com a outra, né? A dívida do servo com o Senhor e a dívida do conservo com o servo, essa relação é de 1 para 600 mil. É como que eu fui perdoado de 600 mil e estou cobrando R$1 daquela moça ali. Me paga o que você me deve. R$1. A proporção é essa. Ou seja, aquilo que a gente recebeu de Deus é infinitamente maior do que aquilo que o nosso irmão fez contra nós. Amém? Quem está entendendo? Essa é uma palavra libertadora, irmãos. Essa é uma palavra libertadora. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Olha aí, irmãos. Acabou de ser perdoado. Né? Proporção da dívida: 600 mil vezes maior. Ele está cobrando. Um exemplo: devia 600 mil no banco. O banco tirou lá do sistema, perdoa a minha dívida. Aí eu vou: irmão, quando é que tu vai pagar aquele R$1 que você me pediu para completar o salgadinho ali na cantina? Vai levar quanto tempo para me pagar esse R$1? E tem muita gente fazendo isso, como eu estava fazendo, irmãos. Eu estou pregando essa palavra, irmãos, porque essa palavra me libertou, essa palavra me lavou, essa palavra me limpou. Aleluia! Essa palavra me fez entender. Compreende? E muitas vezes as pessoas estão com problemas dentro da família. Ah, não acontece não, pastor. Eu vou contar para você. O que eu estou falando é verdade. Eu estou diante de Deus. Né? Nós éramos, ao todo, 14 irmãos. Quantos? 7. Amém? Nós morávamos numa casa que tinha... uma casa-apartamento, quase isso. Que tinha 3 quartos. Então, o quarto que eu vivia com mais 6 irmãos era 3 por 3. É pequeno? Para 7 irmãos, é. Eu vivia ali. Houve uma época da minha vida, eu não era crente, quero ressaltar, eu não falava, não me comunicava com 5 deles. Dentro do mesmo quarto, morando debaixo do mesmo teto, dormindo debaixo do mesmo teto. Então, hoje em dia, muita gente está em situações assim, irmãos. Está se esquecendo do montante da sua dívida para com Deus, que foi perdoada no Calvário, conforme o pastor falou, na hora do louvor. Amém? Você recebe um perdão imenso e cobra uma dívida ínfima. Pequena. Glórias. Vamos ver aqui Salmo 49, irmãos. Salmo 49. Já vamos voltar para o texto lá. Versículo 7. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. Amém? Então, nós tivemos a nossa redenção, a nossa alma, né, através
do sangue de Cristo. Não foi por ouro, não foi por prata, amém? Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, amém? O cordeiro de Deus, aleluia, conhecido desde antes da fundação do mundo. Vamos voltar para Mateus 18. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Daria para ele pagar? Eu até acho que daria, irmão. 100 denários. 100 denários hoje seria o quê? 10 mil reais? Hein? É? 3 meses e pouco de trabalho. Você abrir mão do seu trabalho 3 meses, você pagar a dívida. Daria para pagar? Daria. Mas é com o rei, o Senhor, não daria. Não daria. Ele, entretanto, não quis. Veja que foi uma atitude dele. Se a gente quiser perdoar, a gente consegue. Mas se a gente não quiser, também a gente consegue. Então é uma coisa que você vai ter que propor aí. Eu vou perdoar. Eu quero ficar livre. Está na sua mão. Nunca as suas bênçãos estiveram tão próximas de vocês. Nunca. Está na sua mão aí. A decisão é sua. Você não precisa dizer sim ou não, mas tem alguém na sua caminhada, na sua vida, que você precisa perdoar? Irmão, às vezes é o marido, às vezes é a esposa. Não consegue perdoar. Vamos continuar. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, irmãos, tem coisa que a gente vê, que a gente fica indignado. Né? Se um homem estupra uma pessoa vulnerável, a multidão quer matar o camarada, quer fazer justiça. Não é verdade isso? Quer fazer justiça, irmão. Porque não suporta aquilo. Então, os companheiros, vendo a atitude que aquele servo teve em relação ao conservo, eles não engoliram aquela situação. Eles se entristeceram muito. E falaram: só tem um jeito. Nós vamos contar para o Senhor, para o rei. Nós vamos contar para ele. A atitude que ele teve, depois de ter recebido o perdão, a atitude que ele está tendo em relação ao seu conservo, ele está se esquecendo do montante de dívida que ele foi perdoado, 600 mil vezes maior do que a dívida que o outro tinha para com ele, e está agindo de maneira truculenta. Então, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Eles foram contar. O senhor lembra aquele moço que o senhor perdoou? O senhor lembra? 10 mil talentos, que ele não podia pagar, nem se vendesse. Vendesse tudo. Ele, a mulher, os filhos, tudo que possuía. Pois é. Ele está tendo uma atitude muito estranha. Irmãos, a falta de perdão, na prática, é uma atitude estranha no povo de Deus. Depois eu vou mostrar outros textos e você vai ver. Aí o rei não gostou. Não é? Quem gostaria? Eu perdoo o irmão aqui. Desculpa falar com o senhor de novo, tá, irmão? Nada contra o senhor. Eu perdoo ele, aí ele vai e bota a mão no cangote do outro, lá na garganta, aperta: tem que me pagar, seu miserável. Você acha que não acontece isso não, irmão? Estava acontecendo comigo, irmão. Eu não estava apertando o camarada, mas
estava ainda no meu coração, eu lembrava. Amém? Não era um valor alto, mas eu lembrava, aquilo martelava dentro de mim. Entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado. Virou servo malvado. Quem não perdoa a seu irmão é um servo malvado. Pode ter carinho de crente, pode ter roupinha de crente, pode ter envelope de dízimo na mão, de oferta da ação social, mas se tiver com essas coisas dentro do seu coração, como eu estava, a Bíblia chama de servo malvado, porque não agiu bem. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda. Olha agora ele joga em rosto, aquela dívida toda, que você não podia pagar. A redenção de uma alma é caríssima. Porque me suplicaste, você me pediu, você me rogou, você me implorou, e eu te perdoei. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Agora vamos ver o que é um verdugo. Sinônimos dessa palavra verdugo: algoz, carrasco, torturador, cruel, ruim, maléfico, maligno. Sabe, irmão? Tem pessoas... Vou repetir? Vai ficar gravado, mas vou repetir. A senhora pediu. Algoz, A-L-G-O-Z, carrasco, torturador. Tem gente assim, irmãos, vivendo debaixo disso aqui, indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, mas não perdoa. Ruim, cruel, maléfico, maligno. Então, quem não perdoa, não é? O crente que não perdoa a seu irmão, que foi perdoado daquela dívida toda que a gente tinha para com Deus, cai na mão dos verdugos espirituais. Você passa a ser torturado de alguma forma. Amém? Pode ser uma tortura mental, pode ser uma tortura física. Amém? Eu vejo tem sempre crente pedindo oração pela mesma coisa. Parece que Deus está sem poder. Parece que Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A coisa nunca acontece. A pessoa está nas mãos do verdugo. E a sentença para o povo de Deus, a chave, né, o fechamento dessa parábola, eu preciso falar. Assim também meu Pai Celeste. Mas Deus não é amor, pastor Bruno? Não é amor, Anderson? Não é amor, pastor Rodrigo? Priscila, Deus não é amor? Mozinho? Não. Ele pega o crente que não perdoa e faz o mesmo que esse rei fez. Amém? Quem está sendo liberto nessa manhã? Aleluia! Assim também meu Pai Celeste vos fará. Deus que vai fazer, irmãos. Não é o Satanás, não é o diabo. Compreende?
Não é a macumba que fizeram para você. Não é o pozinho que botaram lá no seu portão. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, irmãos. Se a gente não pede do íntimo, a gente não recebe o perdão. Se a gente não perdoa do íntimo, a gente cai na mão do verdugo. Pastor, nunca ouvi nada disso que o senhor está falando. Pois é, mas está ouvindo hoje. E dê glória a Deus. Porque isso é libertação. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, o benefício que a pessoa recebeu, ele perde. É como se Deus perdoasse e Deus desperdoasse. Nem tem essa palavra, né? Mas para a gente entender. Compreende? Você recebeu o benefício, você foi salvo, você está na luz, aí você age como Caim, que odeia seu irmão. Odeia seu irmão, não perdoa o seu irmãozinho, não é? Você se esquece de o quanto você foi perdoado e cobra do outro irmão. O Senhor vê tudo isso, irmãos. Ninguém vai precisar contar para ele, não. Ele já sabe. Aqui na parábola foram contar para ele. Está acontecendo isso. É mesmo? Não, não pode. Nosso Deus, Ele sabe. Amém? Ele sabe quando a gente pede perdão da boca para fora e sabe também quando a gente perdoa da boca para fora. Lá no último, a coisa fica remoendo. Tem que perdoar. Se você não quiser cair nas mãos do verdugo. O verdugo executava a pena de morte num condenado. O verdugo maltratava ou aplicava castigos corporais em outra pessoa. Tem crente passando por isso, irmãos? É claro que tem, irmãos. Pode parar de passar? Pode, hoje. Você vai sair daqui, você vai procurar, como eu fiz ontem, você vai procurar a pessoa que está devendo algo para você, que falou alguma coisa que você não gostou, e você vai ali liberar aquele perdão. E quantas vezes pessoas aqui manifestaram o espírito maligno, não é? E a missionária tinha acabado de falar, você tem uma mágoa no seu coração. E o verdugão manifestou. E o verdugão manifestou. Como pode? Crente? Crente. Alguém diz, crente não fica endemoniado. Pode ficar, irmãos. Se não perdoar, cai na mão do verdugo. Então, faça uma análise na sua vida. Amém? Para o seu bem, para o bem da sua família. Veja direitinho o que está pegando, o que está atrapalhando, o que está atravancando as suas bênçãos. Agora nós vamos ver, para a gente encerrar, tá bom? Referências bíblicas nos mandando fazer o mesmo que Jesus fez por nós aos irmãos. Tem um bocado aqui, mas eu marquei 7. Eu vou ler. Mateus 6. Mateus 6. Está em ordem, tá? Mateus para frente. Mateus 6. 9. Ah, mas isso eu sei, pastor. O senhor vai falar da oração do Pai Nosso? Isso eu conheço. Sei recitar de trás para frente, de frente para trás. Até quando eu era da outra religião, eu decorei. Vamos ver, irmãos? Está aí, ó. Quando ele disse que tem que orar assim, é para a gente atentar para isso, para não ser pego por isso aí, irmãos. Mateus 6, 9. Posso ler? Portanto, vós orareis assim.
Pai nosso que estais nos céus. Foi Jesus que falou, meu Pai celeste vos fará. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. O reino dos céus é semelhante ao reino, né? Então vem o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Quem não quer, irmãos, o pão de cada dia? O alimento sobre a mesa. Nesses tempos tão difíceis, estamos socorrendo pessoas, irmãos. Continuando, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, porque a gente foi perdoado de uma grande dívida, mas a gente continua, às vezes, escorregando. E a gente vai precisar do perdão. Amém? Qual é o homem que não peca? Você não peca não, irmão? Ah, peca também. Você peca também, irmão? Cadê? A Priscila foi embora. Pastor Bruno, também? A senhora também? Continuar. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como você lê esse texto, você recita esse texto, você fala esse texto e você fica sem perdão, porque é assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Da mesma maneira que eu trato com o conservo, Senhor, trate comigo, seu servo. Amém? Beber mais um pouquinho d'água aqui, irmãos. Eu nem posso beber muita água, né? Mas se faz necessário. E não nos deixe cair em tentação. Que a tentação vem, a tentação de não perdoar, irmãos, ela é forte. Sabe? Não, não vou perdoar não, de jeito nenhum. Ele não podia ter feito isso. Logo o pastor, logo o missionário, logo... A tentação é grande. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque, Jesus vai explicar de novo, vai falar a mesma coisa. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ou seja, a gente precisa do perdão cada dia na caminhada. Você lembra que Jesus nasceu e fez o quê? Olha, eu vou lavar o pé de vocês. Pedro, não. Comigo não. Aí Jesus falou, se eu te lavar os pés, você não tem parte comigo. Se a gente não constantemente for até a presença de Deus e confessar as nossas mazelas, nós não temos parte com Ele. Aí Pedro gostava de falar, né? Aí ele chegou e falou assim, ó, Senhor, não só os pés, lava a cabeça, lava tudo. Aí Jesus falou para ele assim, quem já está limpo, basta lavar os pés. Porque com os pés nós estamos caminhando nessa terra. E essa terra, esse mundo jaz no maligno. Então, de vez em quando, damos uma escorregada. Quase que eu caí. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pastor, isso aí está no Pai Nosso. Como que eu não tinha visto? Mas agora você está vendo. Vamos para Mateus 18, onde nós lemos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o perdão precisa fazer parte da nossa vida. Diga, o perdão precisa fazer parte da minha vida. Marcos 11,
Já estamos chegando ao finalzinho, já vou liberar os irmãos já. Mateus 11, 25 e 26. Perdão, falei errado. Marcos 11, 25 e 26. Me desculpe. Quem já perdoa, pastor? Perdoa, senão vai ficar ruim para você. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, quem é aqui que faz oração? Quem é que ora aqui? Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Lucas 7. Aqui Jesus vai contar uma parábola para mostrar quem costuma amar mais ao Senhor. Geralmente, é quem veio do mundo. Quem veio do mundo que foi pisado pelo adversário, que viveu uma vida promíscua. Quando vem para o Evangelho, valoriza a sua salvação, o seu perdão. Ao passo que o outro que nasceu, como se diz, num berço evangélico, ele é como que ele já nasceu crente, não é verdade, mas ele valoriza menos. Então diz aqui, certo credor, já ensinei o que é credor, tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, ele vai fazer aqui uma proporção, e o outro 50, não tendo nenhum dos dois com que pagar, novamente, não tem com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Quem? Aquele que devia mais ou aquele que devia menos? Como é que você julga? Quem vai amar mais? Meu Deus do céu, irmãos. Eu preciso dos irmãos para pregar, irmão. Obrigado, irmã. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Simão era o fariseu. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, ou replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ou seja, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Amém? Ou seja, o fariseu se achava o tal. E a mulher sabia a vida que levava. Amém? E ele mesmo disse, quem foi mais perdoado vai amar mais. Ele falou contra ele mesmo. Lucas 17. Isso aqui é complicado, isso aqui que eu vou ler agora, hein? Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, quantas vezes no dia, irmãos? 7. No dia. A gente guarda a coisa que aconteceu num só dia, uma coisa só, há anos, e aquilo fica remoendo dentro de nós. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe
Aí sabe o que eles falaram? Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Isso é difícil, essa palavra, Jesus. 7 vezes no dia, meu Deus. Efésios 4:32, depois vamos ver mais um texto, e eu entrego a minha oportunidade. Amém? Efésios 4:32. Vamos ler a partir do 30, vai ficar melhor, tá bom? Efésios 4:30 ao 32. Vou até anotar aqui que vai ficar melhor a leitura. 4:30, Efésios 4:30 ao 32. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Está falando sobre entristecer. Você recebeu o Espírito Santo. O Senhor perdoou a sua dívida. Não é? Você recebeu o Espírito Santo, que ele está dizendo assim, está perdoado. Toma o Espírito Santo. Está perdoado. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Foi justamente o que faltou para aquele servo em relação ao seu conservo. Compaixão. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A Bíblia não diz, Paulo não fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Pois é, então você precisa imitar Deus nesse tocante aí. Ele te perdoou e você perdoou. Ele te perdoou e você perdoou. Amém? Para a gente encerrar, Colossenses 3:13. E eu assim entrego a minha oportunidade. Devolvo a palavra ao vosso dirigente, pastor Bruno Baca, meu genro. Sabia que é meu genro? Menino de sorte. Colossenses 3:13. Não por ser meu genro, mas por ter casado com a Priscila. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém? Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Põe a sua Bíblia aí, sobre o banco. Amém? Sua vitória nunca esteve tão perto. Nunca esteve tão perto. Está ao seu alcance. Amém? O verdugo vai ter que bater em retirada. Não vai ter mais autorização para te espetar. Amém? Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que é um remédio para nós. Que curou, Senhor, nessa manhã, as nossas feridas do coração, Senhor. Porque muitos, eu creio, pela internet e aqui, em que ainda ouvirão essa mensagem, estavam nessa situação como eu também estive. Pai, muito obrigado, Senhor, porque os irmãos, eu quero crer firmemente que eles terão a atitude correta e perdoar dívidas muitas vezes menores, praticadas pelos seus conservos, seus irmãos em Cristo, aqueles que estão em Cristo, no corpo de Cristo. Vamos olhar para o Calvário e ver aquilo que nós recebemos de graça, pela graça, e vamos passar adiante, passar para os irmãos,
do nosso coração, do nosso íntimo, e estaremos livres das correntes do verdugo, e vamos viver, a partir de agora, dias de paz, em nome de Jesus. Amém.